falando um pouquinho agora, né? Entrando um pouquinho na Covid agora. Essa defasagem, você acha que vai afetar muito o Brasil? Assim, em geral, assim, os profissionais que se formaram nesses 2 anos agora de Covid, que ainda estamos em pandemia, mas agora que saíram agora. Olha, há muito tempo tem se estudado dentro da educação um termo chamado aprender a aprender. Opa, que é isso aí, Rodrigo? Nós fomos conduzidos, até de forma imposta, dentro desses últimos anos, a aprender. Sim. Tá? Estamos aprendendo a aprender. Nós tiramos, gente, aquilo que a gente está falando da zona de conforto. Nós fomos retirados da escola, onde o sistema formal de educação... Onde sempre foi por muito tempo mesmo? para algo totalmente diferente, que foi AD. Onde, por exemplo, nós começamos a ter autonomia para estudar. Eu, Rodrigo, né, eu gosto muito da aula física. Esse contato. Isso olho no olho que a gente está tendo agora. Isso não pode ser substituído. Tá? Mas, por outro lado, eu vejo muita necessidade da autonomia, das pessoas aprenderem, né, a aprender. Ter essa responsabilidade, ter essa corresponsabilidade. Infelizmente ou felizmente, seja lá qual for o termo que vocês querem utilizar, nesses últimos 2 anos isso aconteceu. Você foi retirado, nós fomos retirados do ambiente formal e fomos para um ambiente totalmente diferenciado. Por mais que a gente fale, eu estava na minha casa, eu estava... Enfim, mas nós temos que perceber também que muitos não tiveram acesso, que muitos não tiveram oportunidade, tá? Qual que eu acho que vai ser, né, a preocupação dos governos, ou até mesmo nossa daqui para frente? Vai ter que realinhar isso, porque também a gente não pode acabar com o ensino EAD. Ensino à distância. Sim, porque senão, muitos profissionais também, muitos profissionais também conseguiram suas graduações, pós-graduações através disso. Muito interessante. Antes da pandemia, muitos profissionais falavam o seguinte, que tinham o sonho de querer trabalhar em casa, home office. Tinham pesquisas que falavam o seguinte, caracas... Tipo assim, de 100, 50, 60 profissionais que querem trabalhar em casa. Beleza? Vai ver agora. Ninguém quer. Ninguém mais quer. Os caras estão querendo voltar para a empresa. Não querem mais ficar em casa, tá? Porque vocês vê, foi importante essa tormenta, esse baque, para colocar novamente outros pensamentos. E esse é o futuro, né? A gente fala que mas o contato é melhor, mas a gente tem que aceitar. O metaverso tá batendo na nossa porta e a gente... E muitos profissionais também abriram muitas portas de emprego para profissionais de longe, né? Por exemplo, alguns profissionais aqui de Lorena, onde está, abriu porta lá em São Paulo. E ele conseguiu trabalhar na empresa de São Paulo, não estando lá, estando aqui, né? Sim. Isso é importante. Aí também já começa a mudar os modelos de trabalho. Né? Que o trabalho ele pode ser executado independente de onde as pessoas estejam. Nossa, é verdade. Requisito, eu tava vendo algumas vagas e alguns requisitos já não era mais assim, você tem disponibilidade de transporte? Então, você tem disponibilidade de internet na sua casa? Essa era a pergunta, assim. Então, uma coisa também interessante a gente fazer a seguinte avaliação. Uma coisa é eu morando em Lorena, Cachoeira, Cruzeiro, né? E outra coisa é o cara morando numa grande capital, morando em São Paulo. Sim. Tá? Eu dei aula em São Paulo. Eu conto esse exemplo para todo mundo, né? E teve uma história que me chamou muita atenção, né? Naqueles primeiros dias de aula, a gente pergunta o que vocês vieram fazer aqui e tal. Uma aluna me disse o seguinte, professor, eu estou aqui porque em São Paulo a gente tem que ter um bom trabalho, porque o custo de vida aqui é muito alto. Né? Sim. Beleza. Gente, interessante. Da minha casa, Cachoeira Paulista, aqui na ETEC, 20 minutos. Ok? 20 minutos. 20 minutos. Da minha casa, Cachoeira Paulista, a São Paulo, da rodoviária de Cachoeira até o terminal rodoviário do Tietê, são 3 horas. Beleza? Tá. Eu vou da minha casa, meu trabalho, em 20 minutos. Da minha casa a São Paulo, capital, 3 horas. 3 horas. E a aluna falou pra mim, né, que ela... que morava num bairro da cidade de São Paulo, ela levava da casa dela à escola, tá? ETEC Aprígio Gonzaga, Rua Lourenço Vidigal, Penha, São Paulo. Caralho, essa memória de elefante, mano. Ela levava 3 horas da casa dela
tá? Até a escola. Nossa, não dá. dá. E de ônibus, assim, de transporte E eu me lembro que eu fiz essa comparação, né? Puxa vida, você leva 3 horas. Eu levo 3 horas da minha casa, Cachoeira Paulista, da minha cidade, Cachoeira Paulista, atravesso praticamente o Vale do Paraíba inteiro, né? E chego aqui em 3 horas. E você leva 3 horas da sua casa aqui, professor. Então, por exemplo, você, professor, saindo da sua casa e não dá lá aula lá, com certeza você teria que chegar um pouco mais cedo, você estaria saindo meio que no mesmo horário que ela. Sim. E ela morando, tipo assim, na cidade. Alguns quilômetros. Mas tem um detalhe, eu ia pra lá toda terça. Tá? Toda terça eu ia pra lá. Ela ia pra escola todo dia. Exatamente. Tá? Ela fazia baldeação. O que é baldeação? De um lugar pro outro, vai de ônibus. E de um lugar pro outro, metrô. vai de metrô. Caracas, cara. Entendeu? Então, quando você fala home office pra essas pessoas, puxa vida. Perfeição. Serão 6 horas por dia que elas terão pra fazer outra coisa. Mas o senhor foi? É outra realidade. Oi? O senhor foi pra lá? Eu fiquei 1 ano lá. Nossa. 1 ano. Nossa, nada. A melhor coisa que eu fiz na minha vida.